Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, 29ª semana do Tempo Comum. O santo desse dia é Santa Úrsula, tá? Amanhã é São João Paulo II. Então, antes de iniciarmos a liturgia da palavra de hoje, vamos rezar uma ladainha dedicada a São João Paulo II, tá? Essa ladainha você pode encontrar no livrinho da Paulus, da coleção Novenas e Orações, Novena São João Paulo II, tá? Tudo que se diz na novena é tudo realmente aquilo que o Papa João Paulo II foi na Terra. Foi tudo isso. Ele criou a Jornada Mundial da Juventude, ele era um amante das artes, né? Se não me engano, ele tinha formação em teatro. Ele é um papa esportista. Então, antes de ter o Parkinson, que ele foi diagnosticado, ele costumava tirar férias e tudo, e ele ia escalar montanha, ia nadar, né? Então, era sempre noticiado essas coisas, sabe? Inclusive tem uma situação peculiar em que eu não lembro em que região da Europa, acho que foi na Polônia mesmo, que ele foi escalar uns Alpes e aí parou na porta de uma senhora e essa senhora levou um susto quando viu que era o Papa João Paulo II. Isso por volta da década de 90, bem antes dele ser diagnosticado com Parkinson, né? Se você tem me acompanhado desde ontem, eu tenho feito a ladainha dedicada a São João Paulo II. Então, atleta da paz, Papa da paz, aquele que abriu o terceiro milênio, né? Incentivador dos meios de comunicação. Com relação ao incentivador dos meios de comunicação, não podemos esquecer, por exemplo, que um dos fatos do padre Marcelo Rossi ter tomado a atitude que tomou e que até hoje é a parte ativa dele, do carisma dele, mesmo sendo da RCC, de fazer programas, de participar de programas seculares, isso foi meio polêmico mesmo, né? Mas de qualquer forma, ter programa na rádio e tudo, foi por causa desse apelo que São João Paulo II fez na década de 80, 90, para que pudéssemos estar fazendo uma evangelização nos meios que se apresentavam. Não haveria problema de se fazer esse tipo de evangelização pelos meios de comunicação, né? Então, por exemplo, quem é também sócio do clube de evangelização, quando você recebe o boleto da Canção Nova, tá lá, Fundação João Paulo II. Né? A razão social da Canção Nova, digamos, é um nome fantasia, né? Quem lida com razão social e tudo vai entender o que eu falo. Então, o nome fantasia seria a Canção Nova, comunidade de vida e tudo. Mas na parte jurídica, da parte do CNPJ, é Fundação João Paulo II, em memória, em honra, né, a esse grande divulgador e incentivador dessas formas de evangelização pelos meios de comunicação, tá? Então, dentro dessa ladainha é feito um resumo mesmo de tudo aquilo que ele fez, né? Papa do Milagre de Fátima, ele fala isso por causa, né, suponho que tem a ver o primeiro atentado à bala, né? Porque ele sofreu uma segunda tentativa de facada, acho que lá em Lourdes, uma coisa assim. Só que o segundo atentado não aconteceu. Os seguranças conseguiram identificar o possível agressor, que era um padre, inclusive. Mas no primeiro atentado, que foi a bala, que a princípio era para ter matado mesmo, né? São João Paulo II não deveria resistir, porque parece que a bala tinha veneno, uma coisa assim, e o Papa se recuperou, disse que teve a intervenção de Nossa Senhora de Fátima, foi a Fátima e foi colocar a bala, né? Dar a bala, né? Que foi retirado do corpo lá para Nossa Senhora de Fátima, e verificou que na coroa de Nossa Senhora de Fátima tinha um orifício que cabia direitinho o calibre da bala, né? Tá lá, inclusa. E fora que ele perdoou o seu agressor. Em uns anos aí, não sei se tem uma foto que é de acho que 2015, entre 2012 e 2015,
foi nesse processo de beatificação e colocação do Papa João Paulo II nos altares como santo, o agressor dele, né, o que fez a tentativa de assassinato, ele pagou a pena, foi perdoado mesmo pelo Papa, não foi só retórica, né, foi perdoado, mostrou aquele senhor de origem árabe levando flores, né, em honra a São João Paulo II, o que denota que muito provavelmente ele abraçou o cristianismo, né? Tem uma foto, né, daquele senhor que deu tiro no São João Paulo II e depois levando um buquê de flores no processo, né, se não me engano, quando ele foi declarado santo pelo Papa Francisco. Amanhã, a princípio, eu vou falar algum detalhe de São João Paulo II, mas na realidade foi um dos pontificados mais longos da história dos papas. O primeiro papa não europeu, né, colocado lá na Cátedra de Pedro, foi emblemático, ele suscitou muitas vocações, né, até pela forma simples como ele se vestia, e no livro azul do Padre Gobi, tanto ele quanto o Papa anterior, aquele que faleceu, ficou um mês apenas, o Papa João Paulo I, né, eles eram os papas escolhidos por Nossa Senhora, eram os papas prediletos, digamos assim. Tá? Então eu vou pensar o que eu vou falar, de repente talvez fosse a mensagem do livro azul aqui, o livro azul, as mensagens do Padre Gobi, né? Tá bom? Mas eu vou dar uma pensada. É que na hora que eu decido também, às vezes as coisas acontecem. Tá certo? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos rezar, né, uma ladainha dedicada a São João Paulo II, para que ele esteja intercedendo por nós diante de tantas notícias ruins. Aliás, notícias ruins, né? Vamos colocar todas as nossas intenções particulares, globais, locais, nacionais, todos no coração da Imaculada Conceição e do Sagrado Coração de Jesus também. E pedindo que São José nos dê para estarmos sendo corajosos o suficiente para evitarmos conflitos e também trabalho, sustento para a nossa casa, né? Tá bom? Então vamos lá. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. João de Deus, rogai por nós. Servo dos servos de Deus, rogai por nós. Arauto do Evangelho, rogai por nós. Papa peregrino, rogai por nós. Grande missionário, rogai por nós. Papa do Milagre de Fátima, rogai por nós. Exemplo de perdão, rogai por nós. Aquele que venceu o bloco comunista, rogai por nós. Apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fundador da Jornada Mundial da Juventude, rogai por nós. Mestre do novo Catecismo da Igreja Católica, rogai por nós. Incentivador dos meios de comunicação, rogai por nós. Amante das artes, rogai por nós. Defensor da vida e das famílias, rogai por nós. Inspiração dos enfermos, rogai por nós. Exemplo do diálogo e da comunhão, rogai por nós. Aquele que abriu o terceiro milênio, rogai por nós. Místico da oração e do novo rosário, rogai por nós. Atleta de Deus, rogai por nós. Papa da paz, rogai por nós. Filho amado da Virgem Maria, rogai por nós. Amigo dos santos e beatos, rogai por nós. Amigo de todos os povos e nações, rogai por nós. Agradecemos-vos, Deus Pai, por sua santidade João Paulo II. Graças porque testemunhamos em seu rosto o amor de Cristo. Graças porque testemunhamos em seu corpo a cruz de Cristo. Graças porque testemunhamos em sua figura o mensageiro da paz de Cristo. Graças porque testemunhamos em suas mãos o corpo e sangue de Cristo. Graças porque testemunhamos nele o Espírito da luz de Cristo. Graças porque o temos como grande intercessor. Graças porque ao vê-lo e escutá-lo nos alegrou na alma em Cristo. São João Paulo II, rogai por nós, que recorremos a vós. Bendize minha alma ao Senhor e que Deus nos abençoe pelo testemunho de São João Paulo II. Tudo isso vos pedimos em nome de Cristo Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Também vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI e todos os sacerdotes, bispos, cardeais, todos os consagrados, né, que também da comunidade de vida, irmãos, freis, freiras, né,
todos os religiosos e leigos consagrados também, né, que fazem seu serviço dentro das paróquias, como ministro de Eucaristia, líderes de pastorais, né, intercessores, né, vamos rezar para todos que estão aí pedindo a misericórdia de Deus antes que a justiça de Deus prevaleça, né. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, nosso Senhor Jesus. Muito bem. Vamos lá. A primeira leitura desta quarta-feira está em Efésios 3, versículos de 2 a 12. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério, tal como esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho no mistério de Cristo. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens de gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Disto eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício do seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graça à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximar de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, salmo responsorial, está em Isaías 12, versículos de 2 a 6, com o refrão: Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. O evangelho de hoje está em Lucas 12, versículos 39 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida e todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber, a se embriagar, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, não fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e a leitura do evangelho de hoje é bem interessante.
Lembrando que o evangelho deste domingo, né, foi Mateus 22, versículos de 15 a 21, em que Jesus é testado por alguns mestres da lei, partidários de Herodes, né? E Jesus termina dizendo: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, né? Mas de segunda para cá, né, tem as leituras do Evangelho em que Jesus fala da sua segunda vinda, né? Na verdade, ele tem uma missão ali naquele período. Ele sabe que vai ter que ser, infelizmente, Desculpa, gente, eu tive que parar a gravação para um imprevisto e agora eu me perdi onde é que eu tava, né? Onde é que eu tava? Tá, vou ter que retomar. Eu tava falando alguma coisa do Evangelho de domingo, em que... Ah, sim. Tá, tudo bem. Então, de segunda para cá, os evangelhos têm falado da segunda vinda do Senhor Jesus. Essa primeira vinda, o Verbo se fez carne, naquele período, Jesus tem que passar, tem que anunciar a boa nova, e como previsto, digamos assim, os corações duros estavam presentes. Então, havia necessidade mesmo de fazer, passar por todo o suplício o qual o Senhor Jesus passou. Contudo, na segunda vinda de Cristo, aí o reino dos céus se fará, né? O Senhor Jesus está vindo, então é necessário prepararmos. Tem um pouco de escatologia, né? Por outro lado, aqui Jesus está sendo claro num sentido. Existem 4 grupos de pessoas, né, se for analisar o evangelho de hoje, em que o Senhor Todo-Poderoso irá julgar. Então, existem aquelas pessoas que fazem a vontade do Pai e que o Senhor ficará contente, né? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo conforme a vontade de Deus, alimentando os seus empregados, né? Então, na verdade, nós todos somos administradores dos bens do Senhor e, ao mesmo tempo, somos também os empregados do Senhor. Somos ovelhinhas de algum pastor, né? E quando eu falo pastor, é o padre da paróquia, é o nosso arcebispo, o nosso bispo, entendeu? E tem o outro lado, nós também somos, em algumas situações, administradores dos bens do Senhor e temos os empregados a quem devemos cuidar. Há quem necessite de nossos cuidados, nossa ajuda, que às vezes é um gesto mínimo, como dizia Santa Teresinha. O mais importante é fazer coisas pequenas, mas com uma grande intenção de coração. Né? Todo um conjunto de... o amor a Deus, a cumprir a vontade de Deus, é fazer poucas coisas, pequeninas coisas, mas com muito amor ao Senhor. Isso tem grande validade, né? E aí, uma das promessas que Jesus fala para essas pessoas que fazem a vontade do Senhor, temem ao Senhor, amam ao Senhor, em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, tem aqueles que são malvados, espancam os empregados, deixam de dar de comer e ainda aproveitam os bens do Senhor, usufruem e se embebedam. O Senhor chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele partirá essa pessoa ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Por outro lado, existe aí... Então, esse é o segundo grupo. Dos 4 grupos, esses 2 últimos requerem uma atenção em particular. Existe um empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada fez. Ele não vai ser jogado no destino dos infiéis, no inferno, né? Ele vai ser chicoteado, vai ser punido várias vezes. Porque mesmo sabendo da vontade do Senhor, não fez nada, vai ser castigado. Porém, tem aqueles que, o empregado que não conhecia a vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Esses são os pagãos, idólatras. Hoje em dia já está acontecendo uma tendência entre as famílias de não se passarem uma tradição religiosa familiar dentro de casa. Não fazem mais o batismo, não levam as crianças para o batismo, não levam para a catequese, acha que a criança ela pode aprender tudo pela internet, sozinha, como se fosse uma geração espontânea, só pelo fato de saber ligar, desligar, aumentar e baixar o volume do celular, acha que a criança e o adolescente está sabendo de tudo.
inclusive imoralidades, né? E depois, quando acontece a descoberta de uma coisa imoral por parte da família, aí fica todo mundo chocado. Entendeu? Aí sim o pai e a mãe tem que falar onde é que foi que eu errei, né? Porque errou feio. Porque é isso que eu vejo também. Eles, na realidade, pelo menos na nossa realidade aqui Brasil, pelo menos região sul, não posso falar por Nordeste, por Norte, etc., porque são outras culturas. O que eu vejo muito é uma preguiça por parte dos genitores com relação aos seus filhos, achando que alimentando bem, colocando comida em casa, dando videogame de última geração, internet de boa qualidade e velocidade, você está educando seu filho. Não é bem por aí. Colocar conhecimento é função da escola, educar valores é função da família. E se a família não tem valores, já vem meio capengado, logicamente que a geração futura só vai ser bonita por fora e toda podre por dentro. E aí não tem catequista que resolva a situação. Tá? Aí é por graça de Deus. Então, muitas vezes a gente precisa rezar também, realmente, tomar partido, como aconteceu lá com os pastorzinhos de Fátima, em que Nossa Senhora pede, rezem pela conversão, né, conversão dos pecadores. Hoje muito mais, porque nós estamos vendo uma geração do quarto grupo. Não conhecem a vontade de Deus e ainda fazem pecados, fazem erros. Porque desconhecem, né? Desconhecem a palavra de Deus, desconhecem os mandamentos de Deus, desconhecem que tem que cuidar dos pais. Quantos filhos que com 20 anos já caem fora de casa, lógico, porque alguma coisa aconteceu para a criatura não querer mais morar em casa e não visita mais. Quantas queixas? E aí vem o pai e a mãe e fala, mas eu cuidei, alimentei, levei para férias e tudo. Mas será que era isso que a criança queria? Era isso que esse jovem queria? Era isso que ele né? O que ele viu de contra-testemunho dos próprios pais? Certo? Por quê? Porque a maioria dos pais, né, eu sou dessa geração, né, 45 anos, então entre 30 e 45 anos nós somos formados pela TV. Internet veio bem depois, ainda assim a gente está sendo formado pela internet. Mas existe uma geração formada exclusivamente pela internet, devido a essas TVs que são TVs para TV aberta, TV fechada e ir para a internet, que eu acho um absurdo, né? Mas tudo bem. Né? Aí você fica televisivo pro resto da vida, aí fica vendo coisa que não precisava. Desculpa, opinião minha. Né? TV não educa ninguém. Terminando aqui a reflexão, falando em TV, é sempre interessante observar que, por exemplo, você que gosta de ver, não sei, de repente eu estou falando para uma pessoa que gosta de ver novela. Eu falar bem na real, eu só assisto novela para fazer companhia a um familiar aqui em casa. Se depender de mim, eu não veria. De verdade. Mas a gente acaba vendo, né, tudo. E isso não faz bem. Eu particularmente depois, assim, às vezes por mais que eu reze, que eu faça uma limpeza da cabeça, às vezes alguma cena do dia ou da semana acaba ficando e eu acabo sonhando também. Então é muito perigoso, eu particularmente não gosto nem de ouvir, nem de ver a tela. Tanto é que quando eu estou na frente da tela eu estou fazendo outra coisa, ou jogando um joguinho, ou fazendo costura, ou fazendo uma reforma, ou fazendo tricô, alguma coisa, não olho diretamente para a tela. Mas eu tenho observado, assim, que uma coisa que eu nunca tinha reparado, que agora que caiu a ficha, depois de muito tempo. Se você observar, a maioria das novelas sempre tem uma gritaria. Sempre tem uma discórdia ali. Uma briga de casal, briga entre colegas, geralmente elevação de tom. E um querendo ter razão que o outro. Você já reparou? Se você não reparou, então você está bem inconsciente. Então, realmente, não estou falando de um canal específico, não. É que tem um canal específico que é o que dá mote para as novelas, né? E que aí a concorrência faz suas novelinhas. Certo? Também não é certo ficar vendo reality show, né? Porque... Mas eu não sei o que aconteceu esse ano gente,
É uma coisa mais louca que a outra naquele reality lá da Fazenda. Virou uma bagunça total aquilo. Aí no final todo mundo fica até preocupado. Eu mesmo tô preocupada com uma moça que tá lá dentro, né? Eu não sei por quanto tempo a moça vai ficar lá. Uma que tem borderline lá, transtorno borderline. Mas mentirosa ela não é, né? Mas entende? Então é uma espécie de novelinha também, aquelas brigas lá. Mas é tudo estimulado para aquilo, para discórdia. E aí de uns tempos pra cá, por que que tá tendo muita briga de casal? Não que nunca houvesse, mas de uns tempos pra cá tem muita. Por que que tem muita briga de casal? Será que compensa mesmo deixar a TV ligada enquanto você faz comida, enquanto você está conversando com o povo? Tem gente que é assim, para não se sentir sozinha, liga a TV. Você já não viu isso? Aqui em casa a gente liga em horários meio certos, assim, ainda assim para ver notícia. Eu fico buscando notícia. Né? E ainda assim as notícias não são boas. Também deprime. Chega uma hora que eu tô que nem assim, acho que eu quero ficar bitolada mesmo. Ai, chega. Ai, muito chato. Né? Mas enfim. Então é hora de reduzir um pouco esse negócio de ver novela. Ah, depois de véia, senta no sofá e fica se alimentando daquilo. Que é isso, né, gente? Certo? Tá bom? Então fica a dica. Temos que ser mais críticos com a programação do que a gente vê, os vídeos que a gente escolhe para ver. Todo mundo tem uma tendência, entre aspas, obsessiva de se fixar. Por exemplo, chega um horário X, preciso ver aquele programa, por exemplo. Tá, tudo bem. Se não for tomar muito tempo da sua vida, ou aquele joguinho também não for tomar muito tempo da sua vida, se você não começar a levar muito a sério aquilo, não tem problema. Por enquanto. Depois é necessário, né? Agora, se você quer um projeto de santidade, aí a coisa pega mais pesado, né? Aí é radicalidade. Por mais que até padres e consagrados falem que é exagerado. Mas, gente, o mundo de hoje nos está oferecendo praticamente a nos consagrar ao demônio. É só ver as propagandas, é só ver o tipo de comida industrializada que nos oferecem. Qual que é a notícia que eu vi que eu fiquei indignada? Tem a ver com o agronegócio. O lobby do pessoal da produção animal está exigindo que o governo, acho que até conseguiu isso, não tem mais tarifação na produção de ração animal, milho e soja. Aí eu vou fazer a pergunta. Quer dizer que para o animal tem comida, mas o arroz para o ser humano, nós passamos fome, né? Eu tô falando Brasil, hein? Não tô falando outros países, não. Tô falando essa bagunça que é chamada Brasil, política brasileira. Tá? Fique sabendo, a tarifação da ração de soja e milho para os animais está zerada. Em compensação, a comida do brasileiro, nós que passamos fome, né? Lasque-se a gente, não é? Não tem emprego, não tem como receber dinheiro, o pessoal tem que se escravizar com esses Uber Eats da vida, com esses aplicativos do iFood, alimentar os outros e o carinha da entrega que perca a perna no próximo acidente de carro, não é isso? É assim, tá? O negócio tá feio, sabe? E aí o povo brasileiro é o quê? Desculpa, é um bando de orelhudo e eu me incluo nessa, né? Porque a gente faz o quê? Piada. Piada. Ah, o senador do dinheiro na cueca, depois de ter falado que foi estuprar, teve um estupro policial lá, uma batida policial que foi considerado um estupro por parte dele, ele disse que vai ficar licenciado por 3 meses. Lembrando que ele vai receber 3 meses de salário como senador, né? Renúncia já, sabia? Esse senador aí, cada coisa que ele fala e cada coisa que ele faz é só piora a situação dele, sabe? É só pra ver o naipe do político que o povo põe. Tá aí, ó. Vergonheira, tá? Bem, falei, tá certo? Gente, desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Sei que, né, é importante. E desejo também que a Sagrada Família nos proteja nesse dia de hoje, durante essa semana. E faça o sua lectio divina, o estudo da palavra, nem que seja de uma forma rápida, assim, mas que você fique meditando sobre ela, ao invés de ficar meditando quem que será que vai ganhar aquele reality show, se vai sair da roça, como é que é, ou o que que acontece, vendo os resuminhos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, ver Malhação, ai credo. Né? Floribela da vida.
Ou então tem outros realities, né, que é de bolo, do bolo, como é que é? Tem outro que é o MasterChef, triste. Só para dar ansiedade e uma insuflação do ego, né? Esses eu não gosto muito, entende? Mas qual que é a série da Netflix que você não consegue desgrudar e que você fica esperando a próxima temporada? Será que esse dinheiro da Netflix não seria importante para você fazer seu pé de meia? Ou quem sabe você incentivar lá alguma pastoral da sua paróquia? Antes de me encerrar tudo, eu estou numa paróquia que está em obras. Na verdade, até do Padre Manzotti, lá do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, também está em obras. O dízimo serve para isso, tá? Restauração e obras. Aí teve aquela notícia lá no Chile, né? Das igrejas queimadas, né? Sabe, desanima às vezes. Você chega assim, pô, eu tô fazendo aqui, ajudando a construção, vem um bando de maluco. De maluco. Se não for satanista mesmo, vai lá e queima o Senhor Jesus. Entendeu? Então vamos rezar para os nossos irmãos aí da América Latina, para que essas coisas não aconteçam com muita frequência, porque infelizmente há infiltrações perigosas nessas manifestações. Toda manifestação que gera violência, você pode ter certeza que tem gente, um par de gente aí, que vai usar essa manifestação para fazer umas barbaridades, principalmente conflitos religiosos. Porque o que tem a ver a manifestação que aconteceu lá? Lembrando um ano lá de luta contra o aumento na tarifa do metrô. Até aí não tem problema fazer manifestação. O problema é você começar a queimar a igreja numa demonstração clara de perseguição religiosa. Entendeu? Por que a igreja católica? Podia ter queimado outra coisa, mas não, eles queimaram. Então isso daí significa que no meio dos grupos existem grupos organizados já preparados para fazer artimanhas, tá? Então, como eu já falei, cuidem das relíquias aí da sua paróquia, Senhor Jesus. Tiver que colocar câmera, tiver que colocar, sei lá, prender o Senhor Jesus lá bem prendido, né? Porque tem gente roubando até o cofre com o Santíssimo Sacramento. Isso aconteceu no Brasil. Eu não me recordo em que cidade, eu vi na Bandeirantes, no Band Notícias. Jornal da Band. Um absurdo. Um absurdo. E fora que tem que fazer um mês de reparação, né? Não é assim, só roubou, jogou o Senhor Jesus no chão e vamos voltar para as missas. Não é assim. Existe uma interdição, se não me engano. A diocese, a arquidiocese faz uma interdição do local, da diocese mesmo, por causa da profanação. Entende? Deus tem. Esse povo precisa de conversão urgente. Tá certo? Então, assim, você que reza, não jogue sua oração fora. E não ache que sua oração não está resolvendo. É que simplesmente são sinais dos fins dos tempos mesmo. Eu ia deixar para amanhã, mas eu vou falar hoje. São João Paulo II, ele teve uma conversa com a irmã Lúcia. A irmã Lúcia, não sei se morreu na década de 90, lá dos pastorzinhos de Fátima. E ela revelou o segredo e o teor do terceiro mistério de Fátima. E isso foi televisionado. Quando a irmã Lúcia falou que era, o Papa João Paulo II passou mal na frente das câmeras. Então isso realmente é um indício de que nós estamos na reta final, tá? Que o anticristo vai vir, que nós, do povo de Deus, vamos sofrer, muitos vão desistir do barco. Então a gente precisa rezar também para que o povo não desista do Senhor Jesus, não desista da sua fé. Seja cristãos evangélicos, sejam cristãos católicos e ortodoxos também, né? Então a questão aqui é grave. Nós somos uma geração, se a Covid não bater na nossa porta, se outra pandemia não bater na nossa porta, não nos leva antes, nós temos que estar cientes que nós vamos ver o triunfo do Imaculado Coração de Maria, mas também vamos ver e sofrer, padecer muitas coisas. Desculpa, essa é a realidade. Não fique pulando ondinha, vestindo de branco no final do ano. Não tem mais essa. Já falei e repito, eu tenho medo do ano que vem. Pela primeira vez na vida. Eu já tive, assim, desesperança, frustração, um monte de outro nome. Mas ter medo de um ano que está chegando é a primeira vez que eu estou tendo.
dá a impressão assim, vamos parar e voltar para 2019. Eu prefiro voltar para 2019, 2018 do que ficar avançando, né? Dá medo, desculpa, tô falando na real, assim. Bom, mas enfim, isso é a minha questão. Não sei como é que você tá achando e tudo, mas, né? Deus tenha piedade de nós, tenha misericórdia de todos nós e também que nos auxilie na conversão dos pecadores, tá bom? Paz e bem.